A paz. Vocês estão bem? Glória a Deus. Você crê que Deus deseja falar com você nesta noite? Você crê que Deus tem uma palavra para você nesta noite? Você que crê que Deus tem algo para falar com você nesta noite? Abra lá no livro de Jó, capítulo 1. Pode se assentar. Eu queria dizer que é um prazer, uma honra estar mais uma vez aqui, trazendo a palavra de Deus. Amém? A palavra está lá em Jó, capítulo 1, versículo 6. Todos acharam? E a palavra de Deus diz assim: Chegou o dia em que os servidores celestiais vieram apresentar-se diante de Deus, o Senhor, e no meio deles veio também Satanás. O Senhor perguntou: De onde você vem vindo? Satanás respondeu: Estive dando uma volta pela terra, passeando por ali e por aqui. Aí o Senhor disse: Você notou o meu servo Jó? No mundo inteiro não há ninguém tão bom e honesto como ele. Ele me teme e procura não fazer nada que seja errado. Satanás respondeu: Será que não é por interesse próprio que Jó te teme? Tu não deixas que nenhum mal aconteça a ele e à sua família e a tudo que ele tem. Abençoa tudo que Jó faz, e no país inteiro ele é o homem que tem mais cabeças de gado. Amém? Até aí. Essa história nos conta uma história de um homem chamado Jó. Essa história nos conta que Jó é um homem correto, Jó é um homem honesto, e Jó agrada a Deus. A palavra vai nos contar que Jó, algo acontece com Jó. Satanás vai de encontro a Deus e ele diz: Olha, o Senhor está dizendo que Jó te agrada, que Jó te teme, mas será que não é por interesse? Será que Jó não te teme por interesse? Aliás, Jó era um homem abençoado por Deus. Jó era o homem mais rico no Oriente. E Deus permite que seja tocado nas coisas de Jó. E algo acontece com Jó. Jó perde os seus filhos. Jó perde tudo. E Jó, do homem mais rico do Oriente, é o homem agora sem nada. Mas Jó continua fiel a Deus. E Satanás diz: Olha, se tocar na saúde de Jó, aí sim ele te amaldiçoará. Aí sim ele blasfemará contra o Senhor. Mas Deus, ele permite também que seja tocado na saúde de Jó. E Jó começa a passar por uma situação difícil. Jó é doente. A situação é tão difícil de Jó que Jó se coça
com cacos de telha. Jó fica leproso, mas Jó continua fiel a Deus. Só que a história vai nos contar que mais pra frente Jó começa a se questionar, começa a se queixar. Por que aquela situação estava acontecendo? Por que aquilo que estava acontecendo com Jó? Aliás, Jó era um homem temente, Jó era um homem fiel. E é nos momentos difíceis que nós falamos com Deus. É nos momentos difíceis que nós se questionamos em certas coisas. E sabe o que nós escutamos muitas vezes? Quando nós nos perguntamos por que isso está acontecendo, nós escutamos isso. Nós escutamos o silêncio. Mas o silêncio é o que nós achamos que nós escutamos. Nós achamos que no momento difícil Deus não está conosco, porque nós não ouvimos Ele falar. Nós achamos que não ouvimos o Senhor falar. Nós achamos que não está acontecendo nada. E nós achamos que o Senhor não está conosco nos momentos difíceis. Talvez Jó achou que no momento difícil ali, Deus não estava com ele. Mas eu aprendi algo, que eu acho que eu já comentei aqui. Que Deus fala todos os dias conosco. Mas que também Deus fala a todo momento conosco. Você me disse que hoje você está crendo que Deus vai falar com você hoje. Não é verdade? Hoje você crê que Deus vai falar com você hoje? Mas talvez Deus já falou com você antes de estar aqui. Às vezes nós estamos esperando algo extraordinário. Eu não estou falando que Deus não fala através de milagres, através de algo extraordinário. Mas eu quero dizer para você nesta noite que Deus também fala através das simples coisas. Talvez Deus já te falou hoje. Talvez Deus já falou com você hoje. Deus fala também através de algo simples. Algo no seu serviço, talvez. E muitas vezes nós achamos que Deus não está falando conosco. Mas é como eu disse, Deus fala o tempo todo. E aquele momento difícil que Jó estava passando, o momento da perca dos seus filhos, Deus estava ali. O momento que Jó talvez estava triste, Deus estava ali também. O momento que talvez Jó estava chorando, Deus também estava ali. Deus está em tudo. E talvez você também ainda não tenha entendido nesta noite. Mas eu vou melhorar para você. Enquanto Jó estava chorando, talvez, ou no momento triste, Deus dizia: olha para mim. Jó estava triste, Deus dizia: olha para mim. Jó estava angustiado, Deus dizia: olha para mim. Jó estava chorando, Deus dizia: olha para mim. Tem motivação melhor para você nesta noite, daquilo que você está passando, do que olhar para Deus? Olha para Deus. Deus fala o tempo todo.
Você crê nisso? Você crê que Deus está falando hoje? E a palavra nos conta que neste momento em que Jó estava sofrendo, ele continuou fiel a Deus. Mas algo me chama a atenção nesta palavra. Algo talvez chame a sua atenção nesta palavra também hoje. A palavra nos conta que Jó diz: antes eu conhecia Deus de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Eu acho que algo foi despertado em Jó. Algo havia sido despertado dentro de Jó. E a pergunta que eu quero fazer nesta noite para você: você também quer sentir essa sensação que Jó sentiu? Quando ele diz: olha, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Algo foi despertado dentro de Jó. Jó havia perdido tudo, mas ao mesmo tempo ele não havia perdido nada. Sabe por quê? O tudo era Deus na vida dele. E o seu tudo nesta noite tem que ser Deus também. O mundo está acabando, o mundo está virando de ponta cabeça, continua sendo Deus. Sabe por quê, meus irmãos? O que você não pode perder nesta noite é a presença, é Jesus dentro de você. O seu tesouro tem que ser Jesus, é aquele que você tem que zelar. Jó havia perdido tudo, mas ao mesmo tempo não havia perdido nada. Se você tem Deus, você não perdeu nada, porque Ele é tudo na sua vida. É tudo sobre Ele, continua sendo Ele. Tá difícil, olha para Deus. Tá chorando, olha para Deus. Tá angustiado, olha para Deus. Tem motivação para aquele que te deu a vida, para aquele que te trouxe aqui nesta noite? Tem motivação melhor? É Jesus, o seu tesouro. A palavra nos diz, né? Onde está o seu coração, ali estará o seu tesouro. Qual tem sido o seu tesouro nesta noite? Será que o seu tesouro tem sido Jesus? E nos momentos difíceis, vêm ilusões do mundo sobre as nossas vidas. A palavra nos conta que a mulher de Jó olha para ele e diz: amaldiçoa esse seu Deus e morre logo. E isso são ilusões do mundo. Porque a mulher de Jó estava oferecendo a morte para ele. E no momento difícil, o mundo oferece ilusões para mim e para você. Mas nessa noite, continua escolhendo Jesus, porque a realidade dele é diferente para a minha vida e para a sua vida. Porque aquilo que Deus tem para você, Deus tem para mim, é diferente. Muitas pessoas escolhem como tesouros as coisas deste mundo. Como eu disse, Jó havia perdido tudo. Tudo. Mas o coração de Jó não estava naquilo que ele possuía. O coração dele estava em Deus, porque Ele era o tesouro dele.
Ele era a pérola preciosa. Qual tem sido a sua pérola? Qual tem sido o seu tesouro nesta noite? Tem sido Deus? Porque quando é arrancado tudo isso de Jó, Jó mostra, ele prova a Satanás, Deus prova a Satanás que ainda há homens como Jó, que há homens que ainda o seu tesouro é Jesus, é Deus. Qual tem sido o seu tesouro? Essa é a pergunta que fica para mim e para você nesta noite. Que o meu tesouro, o seu tesouro, apesar dos momentos difíceis, venha continuar sendo Jesus. Porque diferente do mundo que tem ilusões, que aos nossos olhos parecem ser bons, mas nos leva à morte, Deus tem realidade, e a realidade de Deus é verdadeira. Aquilo que Deus tem preparado para mim e para você é verdadeiro. É diferente. O mundo, ele ilude a gente com os tesouros daqui. Muitos se agarram em carros, em casas, mas menos naquele que é o verdadeiro tesouro, que é Jesus. Qual tem sido o seu tesouro nesta noite? Que nesta noite o meu tesouro, o seu tesouro, venha a ser Jesus. Amém. Eu vou orar por você nesta noite. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós estamos entrando na Tua presença, Pai. E Pai, nós cremos que o Senhor se fez presente aqui, Pai. Nós cremos, Pai, que o Senhor falou aos nossos corações nesta noite, Pai. E Pai, que os tesouros que são ilusões neste mundo, Pai, não venha atrair o meu coração, não venha atrair, Pai, o nosso coração, mas que o tesouro, Pai, que não é ilusão, mas é verdadeiro, Pai, venha ser o Senhor no nosso coração, Pai. Pai, é o que eu te peço nesta noite, e te agradeço, Pai, pelo Senhor ter falado, ministrado nos nossos corações nesta noite, em nome de Jesus. Amém.